ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir, e não se arrepende pois não é filho do homem como eu. Ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir, e não se arrepende, me entende. Além da vida aparente, ele é meu pastor e nada faltará. Ele é meu pastor e nada faltará. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível. Me faz estar de pé, rompendo pela fé. Seu amor me leva a pastos verdes, onde eu posso descansar. Ele é meu pastor e nada faltará. 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 O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível. Me faz estar de pé, rompendo pela fé. Seu amor me leva a pastos verdes, onde eu posso descansar. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que por onde o rio passar, e tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está e neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede e lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas.
a fonte, Senhor. Oh, tu és a fonte de água viva, Por onde o rio passar, e tudo vai transformar, e pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está e neste lugar. E quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede e lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. tu és a fonte. E quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede e lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Oh, tu és o rio. Boa noite, irmãos, paz seja com todos, amém? Amém. Vamos dar continuidade à mensagem de domingo, onde nós falávamos sobre há uma saída. Essa saída é Jesus, amém? Mas antes de começar, eu gostaria de orar juntamente com você nessa noite. Coloque a tua mão assim como eu, no seu coração. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui diante da tua presença. Pai de amor e de bondade, fala conosco nessa noite, Senhor Deus, através da tua palavra. Senhor Deus, que nós possamos ser ministrados nessa noite, Senhor Deus, e receber do Senhor conforto, direcionamento, ó Pai, aquilo que nosso coração precisa. Senhor, fala conosco poderosamente neste momento. É a minha oração, certo, Senhor Deus, da tua resposta nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Para você que ouviu a mensagem no domingo e para você que também não ouviu ainda, nós falamos sobre há uma saída para as suas situações em Jesus. Há uma saída para a tua situação financeira, há uma saída para a tua situação familiar, há uma saída para as suas adversidades. E essa saída está em Jesus. Jesus de Nazaré é a saída. Amém? Mas antes de começar a mensagem, eu estava fazendo uma reflexão e eu tenho o costume de dizer que é muito bom quando nós pais, nós podemos presentear os nossos filhos com algumas coisas de valor. Por exemplo, é muito bom quando você consegue dar um carro para o seu filho, quando você tem um pouco mais de recursos, você consegue dar uma casa para o teu filho. Isso é prazeroso para o pai poder presentear o filho com aquilo que ele quer. Mas olha que interessante, é muito melhor quando você instrui o teu filho, quando você dá o direcionamento para ele conquistar,
conquistar com o seu trabalho, com o teu esforço. É mais prazeroso para o pai. E eu analisando essa situação, nesse texto de há uma saída em Jesus, eu comecei a analisar algumas situações onde Jesus direciona as pessoas como elas encontrarem a saída, encontrarem o caminho do seu problema, para a sua adversidade. E eu gostaria que você acompanhasse esse raciocínio comigo. Vamos acompanhar comigo? Em Tiago, no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 22, por que eu estou falando sobre você dar o direcionamento e o filho compreender e conquistar? No livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 22, abra a tua Bíblia aí comigo. Tiago 1, 22. Diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Lembra que eu falei na mensagem passada que as pessoas iam até Jesus e ele é a saída para as situações, ele deu direcionamento? Então, no livro de Tiago, eu compreendo da seguinte forma, que não adianta você ouvir de Jesus a saída, ouvir de um pastor, de um amigo seu, sendo usado por Deus, por Jesus, para te dar a saída, te dar o direcionamento, e você não entender, você não ouvir. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós somos ouvintes dessa palavra, nós somos ouvintes desse aconselhamento, nós somos ouvintes de tudo aquilo que Deus tem pra gente, mas a gente não pratica. E a Bíblia fala que nós não devemos ser apenas ouvintes, e sim praticantes. Em outro texto, no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 24, vamos ler? Mateus 7, 24. Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Abra a tua Bíblia aí comigo. Mateus 7, 24. Diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mais uma vez ele falando sobre ouvir e praticar. Aonde eu quero chegar? Que muitas vezes nós levamos as nossas situações até Jesus, e está certo. Nós entregamos as situações para Jesus, e está certo. Porém, a nossa atitude é de cruzar os braços, não descansar. Descansar em Jesus é uma coisa, é quando você entrega a situação que somente Ele pode resolver, somente Ele consegue intermediar. Aí você descansa nele. A Bíblia diz: entrega tudo ao Senhor, confia nele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Salmo 37, versículo 5. Entrega, confia que Ele vai fazer. Ele vai fazer coisas que eu não consigo fazer. O que eu não consigo fazer? Eu não consigo reverter um quadro de enfermidade na minha vida. Se eu já tomei medicamentos, se eu já fiz as consultas médicas e existe um quadro muito grave, vamos dizer, então essa situação é em Jesus. Então eu tenho que descansar. Mas em algumas situações eu preciso ter uma ação. Em algumas situações eu preciso me movimentar. Não que o milagre dependa 100% daquilo que eu vou fazer. Não, o milagre já foi decretado. Porém, existe uma ação da minha parte. E é isso que eu quero falar com você nessa noite. A minha participação nesse milagre de Jesus. A minha participação nesta saída em Jesus. Amém? Amém. Vamos lá? Eu quero que você abra a sua Bíblia juntamente comigo no livro de João, no capítulo 11, livro de João, no capítulo 11, a partir do verso 39, João 11, 39, é um texto muito conhecido, que nos fala sobre a morte de Lázaro. Quando as irmãs Marta e Maria mandaram chamar a Jesus, elas disseram o seguinte: chama Jesus e diz para ele o seguinte, tá aqui, vamos lá, no versículo
2. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor, e eles enxugaram com seus pés. Versículo 3. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele quem amas está doente. Lázaro estava doente. Nesse momento não existia um milagre a ser efetuado. Nesse momento não existia uma situação onde a ação delas seria tão importante. A ação que elas julgavam ser mais importante era: chama Jesus. A saída está em Jesus. Chama Ele. Com certeza Ele virá. Porém a Bíblia diz que Jesus demorou-se mais 2 dias. Ele recebeu a mensagem e demorou mais 2 dias ainda. A cabo de 2 dias ele resolve ir para a cidade. E quando ele chega, Marta fica sabendo que Jesus está chegando. Marta, mais que depressa, sai da sua casa e vai ao encontro de Jesus. Maria, aquela que tinha enxugado os pés de Jesus com seus cabelos, eu penso que ela estava tão decepcionada, porque Jesus não havia chegado. Ela nem vai atrás, ela fica na casa dela. Então Marta chega até Jesus e fala: Senhor, agora não adianta mais. E ela retorna e chama Maria, fala: olha, Jesus quer te ver. E Maria vai ao encontro de Jesus e ela fala assim: olha, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. O Senhor sabia. Eu pedi para te chamar. Eu falei que ele estava doente. O Senhor sabia. Mas pasmem, o milagre já estava feito. Porque lá atrás, Jesus havia dito para os seus discípulos: Lázaro dorme. O milagre já estava feito, meus irmãos. Jesus já tinha decretado o milagre, Jesus já tinha feito o milagre. Mas precisava de uma ação ali. E quando ele chama Maria e vão até o sepulcro, existe uma pedra, existe um impedimento. Existe uma ação a ser realizada. Não para que o milagre fosse efetivado, porque o milagre já tinha sido feito. E a Bíblia relata que ele falou assim: tirem a pedra. Algumas pessoas dizem assim: Marta, tira a pedra. Mas Maria, tira a pedra. Maria, tira a pedra. Não. Ele falou assim: ó, tirem a pedra. Eu penso que quando ele falou tirem a pedra, os homens que estavam ali, porque a Bíblia fala que todos seguiram Maria até o sepulcro, eu penso que eles olharam para ela, que era responsável, era a pessoa da família que estava ali. E ela falou: mas Senhor, já faz 4 dias que está morto, já está cheirando mal. Ele diz assim: Maria, se creres verás a glória de Deus. Autoriza, fala, tome uma ação. Eu imagino Maria olhando e falando assim: tá bom, gente, tira a pedra. E quando eles tiram a pedra, eu penso que algumas pessoas já começaram a tapar o nariz. Até a própria Maria tapar o nariz. E simplesmente Jesus fala assim: Lázaro, sai para fora. O milagre foi visto por todos. Milagre esse que já tinha sido realizado. Era só a finalização dele. Aleluia. Então precisou de uma ação de Maria ali, onde ela fala assim: gente, pode tirar a pedra. Alguns momentos da nossa vida a gente já sabe que o milagre está efetivado, mas falta uma ação da nossa parte, uma ação física da nossa parte, dizendo: eu creio, eu acredito. É a mesma coisa da oração. Já viu algumas pessoas orando, onde elas não falam nada, a voz é bem baixinha, e outros já falam com ênfase, falam meio que gritado. Algumas pessoas têm que falar, têm que proferir. A Bíblia no livro de Ezequiel diz assim, ó: profetiza, fala, dá ordem. É muito interessante isso. Mas vamos para outro texto. Vocês entenderam? O milagre já tinha sido feito, porém houve a necessidade de Maria falar: tira a pedra aí, pode tirar. Amém? Vamos ao outro texto. Livro de João, no capítulo 9, verso 7. Livro de João, capítulo 9, verso 7. Vou começar no 6, tá? Diz assim: tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então disse:
vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Essa também é uma história muito interessante. Algumas pessoas dizem assim: meu Deus, Jesus cuspiu, fez um barro e passou no olho do cego. Mas olha que interessante, irmãos. Houve mais uma vez uma ação. Houve mais uma vez uma obediência. Quando você acha que o milagre foi feito? Quando ele lavou água no tanque? Não. O milagre foi feito quando o Senhor cuspiu e colocou nos olhos dele. Ali já havia sido feito o milagre. Mas porém Jesus fala para ele assim: olha, levanta, vai até o tanque e se lave. A Bíblia é bem clara em dizer, ele diz assim, ó: o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Houve uma ação por parte dele. A saída para a situação dele estava em Jesus. E ele foi até Jesus e fez o que tinha que ser feito. Porém, a nossa parte de cumprir os mandamentos que o Senhor manda é muito importante. Sabe aquela pessoa que ora assim: Senhor, prepara um emprego para mim. Senhor, prepara um emprego para mim. Mas não levanta cedo para buscar emprego. Não entrega um currículo. Não faz, como dizem, um network onde você conversa com um, conversa com outro. Espera que venha na porta. Isso pode acontecer. Não estou dizendo que isso não acontece. Isso pode acontecer realmente. Porém, existe uma parte muito importante em algumas situações que a gente tem que fazer. A Bíblia diz, por exemplo, que quando o povo de Israel estava fugindo de Faraó, chegou diante do mar, Moisés olha e fala assim: Senhor, e agora? Deus olha para ele e fala assim: por que você está orando? Por que clamas a mim, Moisés? Toca no mar, faça alguma coisa. Eu já te falei o que tem que ser feito. A Bíblia diz que ele vai, toca no mar, e o mar se abre. Houve uma ação. Houve uma ação. Por que não dizer também da água da rocha? Teve que ter uma ação de tocar na rocha, ferir a rocha para que saísse água. Ah, pastor, então você tem que deixar, está dizendo que eu tenho que parar de orar, que eu tenho que só eu fazer minha parte humana? Não, não. Em algumas situações Jesus curou e não pediu para a pessoa fazer nada. Simplesmente que você veja, que você fale, seja curado em nome de Jesus, e a pessoa saltou entre as suas pernas. Mas eu estou dizendo para você que existem algumas situações, e essas situações têm que ser identificadas por nós. Aonde eu digo assim: espera lá, eu já entreguei para o Senhor, eu já falei com o Senhor, eu já orei. O que eu faço agora diante de tudo isso? Ore a Deus e fala: Senhor, e agora? O que eu faço? E Ele vai te direcionar. Deus vai falar para você o que tem que ser feito. Nessas situações, fala assim, ó, vai lá e se lave. Ele já deu toda a diretriz. Vai lá e se lave. Muitas vezes ele poderia ter pensado assim: ué, mas já não fez milagre? Por que eu tenho que ir lá? Algumas coisas estão na tua mão. Olha para a tua mão. Está vendo a tua mão? Algumas coisas estão na tua mão. Depois que você entregou para o Senhor, em fazer. Amém? Vamos ao outro texto? Lucas 21, 6. João 21, 6. João, capítulo 21, verso 6. Abriu aí? Diz assim: e ele disse: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram, e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Muitas vezes, irmãos, nós reconhecemos a obra de Deus na nossa vida, a gente entende o que Deus tem feito na nossa vida, e a gente acha que já recebeu tudo. A gente acha que o que Deus tinha que fazer por nós, Ele já fez. Eu penso que os discípulos nessa situação, eles já tinham visto tantos milagres de Jesus, que eles assim: a gente já viu tanto, a gente já viu tudo que tinha que ser visto. Eu acho que não tem mais nada a acontecer nessa vida
que nós vivemos com o Mestre, que a gente possa se surpreender. E mais uma vez o milagre já estava pronto, do outro lado do barco. E eu fiquei pensando, olhando isso aqui. Será que durante a noite toda, eles lançaram a rede só de um lado? Seria isso? A noite toda, eles lançando a rede no mesmo lado. Será que ninguém ali falou assim, vamos jogar desse lado agora? Apesar que o peixe poderia passar por debaixo do barco, sem problema alguma, o cardume poderia fazer isso. Mas houve uma ação deles nesse milagre. O texto é intitulado A Pesca Milagrosa, então, milagre. Então eu penso que quando Jesus falou assim, ó, lança do outro lado, eles obedeceram e lançaram a rede do outro lado. E qual foi o resultado em cima dessa ação? Milagres concretizados. É tão bom, irmão, eu vou dizer bem sério para vocês, é tão bom quando Deus faz algo por você. Você se sente bem, você se sente feliz pelo milagre que Deus fez na tua vida. Agora, e se você for participante desse milagre na forma ativa? Vou melhorar. E se você for participante do milagre na vida de outra pessoa? Abençoando a vida de outra pessoa, sendo participante do milagre na vida de outra pessoa, você sendo canal de bênção, ferramenta de Deus para abençoar outra vida. Olha, que glória! É você olhar para alguém e falar assim, puxa vida, Deus tem abençoado aquela pessoa, mas o que será que eu posso fazer por ela? Sendo canal de bênção na vida dela, sendo ferramenta, fazendo aquilo que Deus manda. Olha, vamos a mais um texto. Livro de João, no capítulo 5. Tem bastante de João hoje. Livro de João, no capítulo 5. Versículo 7 diz assim: disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega a mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. O milagre já estava feito na hora que Jesus chegou ali. A Bíblia diz que Jesus se comoveu com a situação desse homem, há 38 anos ali. Então Jesus se aproxima, tinham várias pessoas ali que poderiam ser curadas. Mas Jesus chega até esse homem e fala assim, o que está acontecendo, rapaz? O que você precisa? E ele, em vez de falar, eu quero andar, eu preciso andar, ele diz, olha, está acontecendo isso, aquilo outro. Mesmo assim, Jesus olha para ele e fala assim, rapaz, levanta, toma a tua cama e anda. O milagre se concretizando na vida daquele homem, depois de 38 anos. Ele deu ouvidos à palavra que o Senhor deu a ele, e saiu andando. A saída para aquele homem era Jesus, e Jesus chega até ele. E ele não tinha identificado a saída, olha que interessante. Ele expôs a tua saída, ele expôs o teu problema a Jesus. Ele falou para Jesus tudo aquilo que ele precisava. Aleluia! E obedeceu e o milagre se concretizou. É isso que Jesus quer para você, é isso que Jesus quer para mim. Que nós acreditemos que Deus fez um milagre na nossa vida, ainda que não apareça visivelmente, e obedeçamos a Ele naquilo que Ele fala depois do milagre concretizado. Amém? E eu vou ler o último texto. Agora já não é mais João. Livro de Marcos, no capítulo 10. Marcos 10. A partir do verso 46.
Marcos 10, 46. Também é uma história muito interessante. A história de um homem que mendigava à beira do caminho. A história de um homem que a Bíblia só fala que ele era filho de Timeu. Não fala muita coisa sobre ele, mas fala que ele era mendigo. Não fala muita coisa sobre ele, mas fala que ele era cego. Não fala muita coisa sobre ele, mas fala que ele viu uma oportunidade. Ele viu a saída. A Bíblia diz que ele estava como um dia comum ali, pedindo esmolas, mais um dia após o outro. Talvez um homem que olhava para a vida dele e falava assim, não tem saída. E eis que de repente ele começa a ouvir um alvoroço. Ele ouve um alvoroço e ele começa a tatear com as mãos, até que ele encontra alguém e fala assim, o que está acontecendo? E uma pessoa fala assim, olha, é Jesus de Nazaré que está passando. E ele fala, Jesus de Nazaré, peraí, eu já ouvi falar desse homem. Esse homem é a saída para o meu problema. Esse homem é a saída para essa situação miserável que eu vivo. Olha que ele estava vivo. Ele tinha vida, ele tinha fôlego de vida. Mas uma vida desgraçada. Uma vida miserável. Uma vida talvez que ele dizia assim, isso não é vida. Antes das outras pessoas, isso para mim não é vida. Então a Bíblia diz que ele começa a falar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia relata que nesse momento as pessoas falam, fala mais baixo, fala mais baixo. Irmãos, quando Jesus passou por ali, o milagre já tinha sido feito. Faltava só concretizar. E a Bíblia diz que ele vira naquela situação e fala assim, é a minha oportunidade. É agora ou nunca. Sabe aquela história do é agora ou nunca? Então ele começa a gritar cada vez mais alto e as pessoas, para rapaz, para que você está atrapalhando. E ele começa a gritar mais alto, aquilo, opa. O mestre ouve e fala assim, traz ele aqui. Traz ele aqui. Irmãos, qual que era a ação dele? Era gritar. Era não deixar passar essa oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade nessa noite. Se for preciso você gritar, grita. Clama, chora, mas não deixe essa oportunidade passar. Jesus é a saída. Ele está passando agora de frente de você. Faça como Bartimeu, grite, clame, mas não deixe ele passar sem te ver. Vamos ver? Ele diz assim, ó, no versículo 47. Quando viu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No 49 diz assim, ó, Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele está chamando. Aí no 50, lançando a sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Olha a ação. Ele se levantou e foi até Jesus. Ele poderia acreditar que somente o milagre passaria na frente dele e ele receberia sem fazer algo. Mas ele persistiu. Ele começou a gritar. Ele foi para cima, falou, Senhor, tem compaixão de mim. O que eu quero dizer para você? O milagre na tua vida já está decretado. Aleluia. O milagre na tua vida já foi decretado, meu irmão. Eu não sei se é na área financeira, na área sentimental, qual área você precisa. Nas enfermidades. Mas eu creio que Jesus já fez o milagre. Que nós temos uma ação, nós temos que fazer. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Que Deus, ele é todo poderoso na tua vida. Ele pode mover céus e terra para você. Amém, glória a Deus. Mas a Bíblia é clara em dizer que alguns milagres, Deus pede que nós façamos alguma coisa. Se levante, vai lavar os olhos lá. Olha, joga a rede do outro lado. Quer dizer então que se eles continuassem jogando do lado de cá, não pescariam. Olha que interessante. É Bíblia, irmãos. Eu não estou falando nada demais, é Bíblia. O milagre já está decretado na tua vida. Mas algumas coisas nós temos que fazer. Algumas coisas a Bíblia nos ensina a fazer.
e é ser praticante da palavra, não somente ouvintes. Então nessa noite eu gostaria que você trouxesse à memória algumas situações onde você precisa de milagre. Eu vou contar um exemplo prático para você. Algumas pessoas têm dificuldade financeira e por algumas razões o nome acaba ficando sujo. Quem nunca, né? Quem nunca? E como é que você resolve essa situação? Pedindo o milagre do Senhor. E o Senhor age através da tua oração. E como é que você ajuda nesse milagre? Muitas pessoas acham que Deus vai ajudá-lo apagando a dívida. Não. Deus faz isso com os seus pecados. Com os teus pecados Deus apaga. A tua dívida não. A tua dívida com o banco, a tua dívida com outras situações, Deus abençoa você para que você tenha sabedoria e consiga resolver. E como é que eu resolvo, pastor Marcelo? É indo lá. É indo lá, ligando e falando assim, olha, eu tenho uma situação aqui e eu quero resolver. É assim que funciona. Deus age no milagre. Você está entendendo? Então, antes de orar com você, eu quero que você traga à memória algumas situações onde você acredita que Deus já operou um milagre, mas você precisa agir de alguma forma para que esse milagre venha saltar. Vamos orar? Já pensou? Eu vou aguardar um minutinho. Amém. Amém? Você pode agir nessa situação? Você pode, além de orar, agir nessa situação? Além de entregar ao Senhor, você pode agir nessa situação? Além de apresentar ao Senhor, você pode agir nessa situação? Amém? Amém. Então vamos orar. Vamos orar para que Deus te capacite, Deus te instrua, Deus te direcione a você agir nessa situação. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos orar agora para o teu povo, Senhor Deus, que está ouvindo essa palavra, que compreendeu que o Senhor já realizou o milagre na vida delas, mas que existe uma ação, Senhor Deus, que cabe a nós fazermos, ó Pai. Ação essa, Senhor Deus, que o Senhor vai falar conosco. Ação essa, Senhor Deus, que o Senhor vai nos dirigir, ó Pai. E Deus amado, Deus bendito, nós sabemos, ó Pai, que tudo pertence ao Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor. A saída para as nossas situações está no Senhor. Pai, que em nome de Jesus nós tenhamos firmeza e esclarecimento para receber do Senhor essa direção. E que nós possamos muito em breve testemunhar, ó Pai. Nós possamos testemunhar, Senhor Deus, do que o Senhor fez por nós, através da nossa ação, crendo naquilo que o Senhor já fez por nós. Deus bendito e Deus amado, essa é a minha oração pelo teu povo nessa noite, no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, que todos possam dizer amém. Meu irmão, minha irmã, há uma saída em Jesus. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te prosperando e que a glória de Deus se manifeste na tua vida. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. O mistério de tua glória e Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo
eu vivo pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. E pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Esse nome é o nome